Sejamos todos bem-vindos a mais um momento de reflexão doutrinária proposta pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte, cuja temática de hoje é o conhecimento de si mesmo para a vivência do Evangelho de Jesus. Dentro dessa perspectiva, é interessante pensarmos, nós, enquanto individualidade, sob a ótica do espírito imortal, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos, na questão 115, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Deus não criou uns bons e outros ruins. Deus nos criou simples e ignorantes. E dentro de uma perspectiva de tempo e espaço, nos situando nesta nossa atual reencarnação, sempre devemos levar em consideração a bagagem do espírito imortal. Porque todos nós, nas palavras de Leon Denis, em um livro chamado Depois da Morte, somos viajantes do tempo. O espírito, dentro da ótica da imortalidade da alma e da pluralidade das existências, é um viajante do tempo. E nessa nossa viagem, a gente progride, porque o progresso é uma lei universal. Mas também, além de progredirmos, além do que já progredimos, nós temos muito o que melhorar. Especificamente, melhorar a nossa conduta, melhorar a nossa moral. Não à toa que a doutrina espírita nos estimula bastante a fazermos um processo de reforma íntima que requer, antes de mais nada, um autoconhecimento, uma autoobservação e, sobretudo, tempo. Devemos reservar um tempo para nós. Devemos reservar um tempo para nos observarmos. E o Livro dos Espíritos traz uma questão nesse sentido, na verdade duas, 919 e 919A, onde é o ensinamento de Santo Agostinho para que todos nós, sem exceção, façamos uma atividade mental, desenvolvamos um exercício cognitivo, que é o do autoconhecimento. Assim, a gente observa de onde está vindo, a gente observa onde está e, principalmente, para onde estamos indo. Porque todos nós, no desenvolvimento da lei de liberdade, que é uma lei de Deus, que é uma lei natural, no desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, nós vamos tomando algumas decisões. Todos os dias nós tomamos decisões. E o nosso principal desafio é pautarmos as nossas decisões dentro de uma ótica cristã, trazermos o Evangelho de Jesus tão distante ainda das nossas condutas para a nossa atividade diária. O Evangelho ainda, infelizmente, é muito falado. O Evangelho ainda, infelizmente, é muito postado, é muito divulgado. Mas a prática cristã requer da gente um esforço. Por que esforço? Porque dentro de uma escala evolutiva, quando Allan Kardec trabalha a escala espírita, lá por volta das questões 98 a 105 do Livro dos Espíritos, especificamente na questão 101, ele nos pauta como espíritos imperfeitos. Característica do nosso comportamento ainda são sentimentos como o orgulho, a vaidade, o egoísmo e alguns que lhes são decorrentes, como, por exemplo, rancor, mágoa, alcoolismo, drogadição, sexolatria, esses comportamentos que caracterizam o planeta em que nós habitamos. Mas a doutrina espírita nos ensina que o progresso é uma lei universal. Todos nós progredimos, sem exceção. Mas o progresso, ele requer trabalho. O progresso requer que coloquemos na prática todo esse conhecimento que nós trazemos acumulado, tanto numa perspectiva antropológica de ser, que Herculano Pires
trabalha em um livro, O Espírito e o Tempo, como também toda a bagagem teórica que nós temos, que nós reencontramos nesta reencarnação, como, por exemplo, a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Enquanto seres imortais, nós sabemos intuitivamente toda essa teoria apresentada por Allan Kardec. E um dos nossos desafios é colocar toda a bagagem de conhecimento espírita, quer seja na perspectiva filosófica, quer seja na perspectiva de ciência, quer seja na perspectiva moral, que nos traz, que nos apresenta um Jesus mais redivivo, um Jesus muito mais palpável e principalmente inteligível. A doutrina espírita proporciona reflexões mais aprofundadas dos ensinamentos do Nazareno, como, por exemplo, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como assim, se às vezes uma aflição pela qual a gente passa parece que não tem fim? Pode ser um problema no trabalho, pode ser um problema sem trabalho, pode ser um problema conjugal, um problema de saúde, um problema de doença, um problema em relação à vida financeira, em qualquer que seja. Quando Jesus propõe as aflições como bem-aventuranças, ele nos traz uma oportunidade para refletirmos. O que é que nos aflige hoje? As próprias aflições, elas requerem sim um processo de autoconhecimento, um processo de autoobservação. Até porque a gente só se preocupa com o que realmente nos importa. A gente só se preocupa com o que realmente nos incomoda, com o que mexe no nosso íntimo. Independente de qual seja a aflição pela qual estivermos passando, neste exato momento, a gente tem que colocar sempre em mente duas realidades. A justiça divina e, por outro lado, a misericórdia de Jesus, que nos convida, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus, que no Evangelho de João nos traça uma perspectiva da nossa reencarnação, uma perspectiva dos nossos problemas, das nossas dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa lição, trazida por Jesus no Evangelho de João, nos mostra um Jesus que pede da gente perseverança, otimismo e, sobretudo, fé. Fé em dias melhores, fé na nossa própria melhoria. Normalmente a gente espera muito do outro uma melhora. A gente cobra, a gente projeta expectativa e muitas das vezes a gente tem um processo de frustração. E nessas situações a gente tem que colocar em mente aquela frase que já virou um clichê. Sejamos nós a mudança que queremos do mundo. A gente não pode esperar do outro uma mudança, por exemplo, que ainda não é o tempo dele. Todos nós, enquanto individualidade, temos o nosso próprio tempo de despertar. Assim como Saulo teve o seu tempo de despertar para Paulo. Assim como Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, um romance de Chico Xavier, escrito em conjunto com o Espírito Emmanuel, assim como Públio Lentulus teve o seu processo de descoberta enquanto espírito, enquanto alma e principalmente enquanto ser, enquanto potencialidade, porque todos nós somos potencialidades divinas. Na verdade, nós somos sementes.
Nós fomos criados por amor e para o amor. Todos nós, sem exceção. E Jesus, quando se apresenta no Evangelho de João como o caminho, a verdade e a vida, nos demonstra que é através do seu comportamento que nós devemos nos espelhar. Jesus que não espera nada em troca. Jesus que habitou esse planeta por amor. Jesus que é o governador espiritual da Terra. Em um dos seus ensinamentos, muito lúcido, que tem no Evangelho de Mateus, como também no Evangelho de Marcos, Jesus respeita a nossa individualidade, sem deixar de lado o convite ao trabalho. Essa passagem é chamada Requisitos para seguir Jesus. E Jesus diz mais ou menos o seguinte: se quiseres me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. São 3 reflexões distintas, na verdade 4. Começa com a indagação de Jesus: se queres me seguir. Jesus não fala se queres ser igual a mim. Ele fala se queres me seguir, até porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí vem 3 ensinamentos que a gente vai trabalhar pausadamente. Se queres me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Como assim negar a si mesmo? Se eu quiser seguir Jesus, eu não tenho que ser mais Mário Augusto? Não. Muito pelo contrário. Negar a si mesmo é a gente observar, numa perspectiva intimista e principalmente verdadeira, as nossas imperfeições, as nossas más tendências. A negação de si mesmo diz exatamente isso, assim como Paulo nos ensina a deixar o homem velho e nascer o homem novo. O segundo ensinamento de Jesus, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me segue. O segundo ensinamento de Jesus, que é tomar a nossa cruz, é porque o processo de reforma íntima, ele não é fácil. Ele exige trabalho. Jesus, ele trabalha isso numa perspectiva figurada. Aquela época, assim como hoje, a crucificação, a gente sempre lembra algo difícil. A gente sempre lembra algo martirizante. A reforma íntima não é fácil. Ela exige trabalho. Ela é uma cruz que todos nós, numa perspectiva figurada, carregamos. Todos nós temos a nossa própria cruz. E por último, Jesus arremata: me segue. E aqui é interessante que façamos uma reflexão sobre o que é que Jesus quis dizer com me segue. O Jesus Cristo ensinado pela doutrina espírita não é um Jesus numa perspectiva crucificado, não é um Jesus numa perspectiva antropomórfica, que durante muito tempo ao longo da história nós, enquanto sociedade, tivemos essa imagem. Não. O Jesus ensinado pela doutrina espírita é a mensagem de amor, de compreensão, de perdão, de se colocar no lugar do outro. E em várias passagens do Novo Testamento, todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, trazem alguma perspectiva nesse sentido. Jesus nos apresenta um conceito de justiça, por exemplo. Não faça ao outro aquilo que não queres que faça com você. Jesus nos ensina que os médicos, que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. É os doentes da alma, do espírito, que Jesus oferece a sua misericórdia, que Jesus oferece a sua redenção. Jesus nos ensina a sempre ajudarmos o outro sem esperar nada em troca, como por exemplo na parábola do bom samaritano no Evangelho de Lucas, onde Jesus traz a figura do samaritano desacreditado em termos sociais, que era vista à margem da sociedade. Ele traz essa figura social para ser protagonista da ajuda àquele viajante. E no Evangelho de João, Jesus nos provoca uma reflexão íntima em termos de comparativo com o outro, quando a gente tanto julga as pessoas.
que é na parábola da mulher adúltera, no capítulo 8 do Evangelho de João. Que hoje em dia, aquelas pedras são as nossas redes sociais. Aquelas pedras são representadas pela maledicência em que ainda somos presos devido ao nosso processo evolutivo. Somos presos, mas estamos em processo de libertação. E o processo de libertação, assim como a proposta da tribuna de hoje, é exatamente o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento nos leva automaticamente para o Evangelho de Jesus. Quando a gente se vê realmente limitados. E principalmente quando a gente se observa com potenciais talentos. Está lá na parábola dos talentos. Allan Kardec ele traz esse raciocínio também em relação ao nosso processo de desenvolvimento moral na questão 872 do Livro dos Espíritos. Ensaio teórico do móvel das ações humanas. Em 4 páginas, Allan Kardec vem nos ensinar que o que nos move realmente é o nosso pensamento. Todos nós, enquanto espíritos, estamos passando por um processo de educação moral. Herculano Pires trabalha esse conceito em outro livro chamado Pedagogia Espírita. E nessa perspectiva de desenvolvimento moral, a gente tem que se balizar pelo nosso modelo guia, que é Jesus Cristo. Jesus que nos oferece redenção quando todos nós estamos desacreditados. E a redenção que Jesus nos oferece, nós temos que reverberar para o outro. Falamos aqui na passagem evangélica da parábola da mulher adúltera, que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, traz de uma maneira mais específica a história de Maria de Magdala, em que aquela adúltera que não foi apedrejada por causa de Jesus, em um processo de encontro consigo, em um processo de encontro com Jesus, começa a cuidar dos outros. Começa a se disponibilizar para ajudar o progresso da sociedade. É uma história emocionante que possui como base o protagonismo de si. Todos nós devemos ser protagonistas das nossas existências. Muito embora tenhamos vários exemplos, Chico Xavier, Divaldo, Haroldo, Rossandro Klingen, também os próprios apóstolos, a transformação de Saulo para Paulo, mas quem nós somos neste trabalho? Em uma relação de causa e efeito. Como está sendo exercido o nosso protagonismo? A questão 171 do Livro dos Espíritos apresenta um raciocínio que o dogma da reencarnação ele se pauta num processo racional, num processo intuitivo, e que a reencarnação é uma oportunidade de justiça retributiva, em que nós vamos aprendendo, em que nós vamos nos desenvolvendo, e a partir disso, mudando a nossa psicosfera, a gente começa a mudar o mundo de uma maneira limitada, mas de uma maneira intensa. Cada um conforme as suas próprias virtudes, cada um conforme o seu próprio trabalho. O trabalho ensinado pela doutrina espírita é toda ocupação útil. Muito embora nós tenhamos as profissões para quem tem a profissão, muito embora nós tenhamos empregos para quem tem emprego, mas a doutrina espírita nos ensina que trabalho é toda ocupação útil. E para finalizar, trazemos uma reflexão sobre a virtude à luz do conhecimento espírita, que tem lá na questão 883 do Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? De todas as virtudes, a mais meritória é aquela que ajuda no nosso processo de reforma íntima e melhoria moral. Que possamos pensar nisso, observando dentro de si oportunidades diárias de melhoras.
Um forte abraço e que fiquemos com Jesus.